Bom dia a todos os brasileiros, parlamentares, aos policiais ferroviários federais, às autoridades em si, em geral. Vou tentar ser breve, tentar ser o máximo objetivo, né? Vou tentar ser o máximo objetivo e transparente na minha colocação a respeito dos fatos que vêm ocorrendo, né? Nas audiências públicas em relação da segurança pública e principalmente o destaque maior para mim é a PEC. O destaque maior da PEC é a criação da Polícia Viária Federal. Mediante isso, me interessa muito, logicamente, que eu como diversos colegas, né, somos discriminados até a presente data. E eu tenho que ter uma voz ativa, entendeu? Defender a minha causa, defender a causa de milhares de policiais ferroviários federais que deram a vida, que deram o suor, que trabalharam por anos, por décadas nas ferrovias do Brasil, fazendo policiamento, né, nas ferrovias do Brasil, na extinta rede ferroviária federal, no qual nós não deveríamos ser inseridos diretamente à extinta rede ferroviária federal. Por quê? Nós passamos concurso, tivemos aulas teóricas e práticas, trabalhamos armados, fardados, com viatura, carteira de polícia, com todos os ingredientes de uma polícia, né, pode-se dizer, sim, de grande porte. O armamento nosso era até pesado em si. Nesse período das privatizações, nós fomos descartados pelo governo. Sim, descartados, porque juntamente com a nossa co-irmã Polícia Rodoviária Federal, nós deveríamos ser passados para o Ministério da Justiça. O mesmo não ocorreu, né? Eu tenho que frisar isso, vocês me desculpem, mas eu tenho que voltar a esse assunto, né? Mediante a reunião exercida no próprio Ministério dos Transportes, no qual o doutor Ivete lá constatou que foi falsidade ideológica do antigo Ministério dos Transportes. Logicamente, ela teve instruções de autoridades do governo e falaram que não existia policiamento na extinta rede. E, mediante esse fato, tem nos prejudicado e muito. Mediante isso, e se passou, né, os períodos das privatizações. Uma coisa que eu quero passar em destaque, né, que é o ministro Lewandowski, né, que o mesmo recentemente falou que as ferrovias estão sendo privatizadas. Ela já foi privatizada há muitos anos, juntamente com a nossa co-irmã, né, Polícia Rodoviária Federal. Nas rodovias foram privatizadas. Nem por isso essas rodovias foram privatizadas, os policiais rodoviários continuam lá atuando nas rodovias. O mesmo deveria ter ocorrido com as ferrovias, mas não se sabe o porquê. A gente sabe, mas a gente desvia um pouco do assunto. Foi extinta a rede ferroviária federal e juntamente a maioria dos colegas foram demitidos. Alguns foram reaproveitados, e estão trabalhados em cargos, da União. A maioria simplesmente foi demitido. A maioria, os que aposentaram, passam por dificuldade financeira, têm um salário muito reduzido, muito baixo, estão aí lutando, os seus familiares passam por dificuldade. Muitos colegas que deram a vida nas ferrovias do Brasil foram alvejados, alguns perderam a vida e tudo, e não teve amparo pelo governo, igual posso citar o nosso colega Wilson da Bahia, que está em cadeira de roda, e o mesmo sensibilizou no ACP, que abriu um ACP lá de Pernambuco, que agora vai para o STF. Mediante esses fatos todos, vem ocorrendo diversas audiências públicas em relação da segurança pública, no qual o relator, o criador da PEC, é um ex-policial rodoviário federal. O mesmo logicamente, tem seus interesses próprios, sim, mas o mesmo sequer citou os policiais ferroviários federais. Deixou de lado e até citou que nunca viu a Polícia Ferroviária Federal e colocou em dúvida o nosso órgão. Por quê? Não deveria. Nós tivemos um departamento da Polícia Ferroviária Federal em Brasília. Não se sabe o porquê foi extinto e agora colocaram uma gráfica lá e eu não sei o que ocorre, se tem alguma situação lá
foge um pouquinho às leis, e se caberia, não caberia a mim averiguar. Mas nós tínhamos um departamento da Polícia Federal. Foram diversos decretos, diversas medidas provisórias, que simplesmente o governo, só com o intuito de retardar o nosso reconhecimento. E mediante isso fomos prejudicados demais, prejudicados até a presente data. E ninguém agora, né, recentemente o nosso colega policial, né, Isaías Cardoso esteve na inauguração lá das rodovias, né, no qual o presidente Lula esteve lá. O nosso colega quebrou o protocolo, entrou e cobrou do presidente, né, que em 2009 está lá postado no vídeo, no YouTube, os senhores podem, né, observarem lá e tudo mais, que o mesmo falou que estava quase tudo certo, faltavam detalhes entre a AGU e no planejamento. Até a presente data, são 16 anos, o mesmo, né, sequer citou a Polícia dos Caminhos do Ferro. Ele tem pleno conhecimento. E a gente está cobrando, e até a presente data, o mesmo sequer se pronunciou a respeito do fato. E não vai se pronunciar. Aí eu cobro. Onde está o chefe do Executivo? No artigo 84 da Constituição Federal, cabe o chefe do Executivo regulamentar o que consta na Constituição Federal. O mesmo não fez. Caberia o quê? Um crime de responsabilidade, não só como ele, como os demais, né, chefes de Estado desses anos todos, né, não fizeram agora, mas a responsabilidade cai, né, na mão do presidente Lula, que lá o mesmo contestou do vídeo, e o Isaías espertamente foi lá, mostrou o vídeo em rede nacional, e saiu em diversos órgãos de imprensa, que eu cataloguei mais uns 30 órgãos, ele já foi passado no Brasil. Ainda é uma repórter lá, né, ainda questionou, falou, tem um livro do Lula, né, o presidente Lula, que o mesmo, né, foge dos seus compromissos. Presidente Lula, o senhor deveria, uma autoridade exemplar, inteligente, vai para o exterior, tem alto conhecimento e tem facilidade de interagir entre as autoridades, o mesmo vai lá trazendo recursos para o Brasil e tudo. Mas nesse lado, já como eu já disse anteriormente, isso é o defeito de arcar com seus compromissos. Simplesmente não é aquela questão de compromisso, simplesmente cumprir o que consta na Constituição Federal, no Decreto Imperial 641 de 1852, pela maior autoridade na época, Dom Pedro II, que já criou, e esse decreto já foi recepcionado pela Constituição de 81. Eu volto a dizer, o doutor Marco Antônio da Silva Costa, um procurador federal, o mesmo é uma autoridade, é um professor. Procura ele, que ele vai esclarecer a cada autoridade, né, dos nossos direitos constitucionais, que o governo diz que não foi regulamentado nem nada. Mediante as últimas audiência pública lá, no qual foi presidida lá para o deputado federal Isidoro, que a gente tem muito a agradecer a presença da Laura Carneiro, né, Alice Portugal, autoridades que estão lá, abraçaram a nossa luta, a gente só tem muito a agradecer, falar. Laura Carneiro falou, não basta uma polícia querer engolir as outras polícias, serve para alguma, né? Caberia, igual a rodoviária disse, né, o diretor-geral, né, Marco Fernandes em si, o mesmo, né, defende, logicamente vai defender a Polícia Rodoviária Federal. Ele mesmo fala que, não tem, que a Polícia Rodoviária Federal tem toda a estrutura, tem toda, que a sociedade pede si, né, a Polícia Rodoviária Federal. Com todo respeito, diretor, eu não desconheço desse fato. Não é a sociedade, quem pede realmente é o governo, que praticamente exige, e o presidente Lula fica, né, por detrás. Então, é o seguinte, a Polícia Rodoviária Federal, com todos os méritos, sim, tem um aparato legal, tem todos os recursos. Vocês vê nas audiências públicas, sempre tem um policial rodoviário federal, sempre tem um representante. Atualmente, na última que teve aqui, que o relator lá, o criador da PEC, né, o deputado federal esteve lá e tudo, esqueci o nome do deputado federal, o Nicolete, né, assim, Nicolete, esteve lá o mesmo, sequer colocou em pauta o policial ferroviário federal, né, nosso colega, né, sequer colocou em pauta. E o mesmo
os policiais, os portuários também, colocarem no final da audiência pública. Por que isso? Merecemos os mesmos créditos das polícias. Nós estamos ali para auxiliar também e trabalhar juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Né? O nosso colega policial ferroviário esteve lá, colocou em destaque, ele tem pleno conhecimento que não há ninguém que conheça mais do que ele, do que nós em ferrovias. Logicamente, sim, é verdade. E deixar nós de lado, que é a criação da PEC, que cria, tem que anistiar todos os policiais ferroviários federais, né, anexar, né, nessa PEC, os colegas portuários estão mantendo a mesma luta. E aí o Ricardo Lewandowski lá cogita que nunca viu que era mal policiado, os portuários e as ferrovias. Se ele contesta que não existe né, policiamento, aí ele encontra o que ele se explanou, não é certo? Então eu tenho cobrado as autoridades. Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor fala que se tiver todo o policiamento tem algumas atuações indevidas, igual são 3 atuações da rodoviária ocorreu. Tirou a vida de uma pessoa, né, com problemas mentais, de gás lacrimogêneo, infelizmente o mesmo veio a óbito, né, uma abordagem atirou em familiares, né, que tinha nada a ver com o fato que estava ocorrendo na hora, foi um garoto foi viajado na cabeça. São fatos que eu não gostaria de passar, mas é o seguinte, os senhores têm todo o crédito, sim, mas fatos como esse, infelizmente, ocorrem. E a gente tem que, se os senhores querem trabalhar nas ferrovias, os senhores têm que ter falta efetivo para atuar nas rodovias. Como os senhores querem aumentar seu ciclo, expandir a sua área de atuação nas ferrovias, que não tem conhecimento, nas hidrovias nem se fala, não tem conhecimento algum. Aí o Lewandowski, que tem todo aparato, tem aviões. Você vê, esses aviões só é agora. Questão do governo quer essa criação dessa PEC de qualquer forma. Só falta fazer a área de pista de pouso de aviões, lá se fosse de helicóptero aí tudo bem, mas de avião, entendeu? Então se empurra. Essa criação da PEC, eu acho que não tem muito a ver com a combate ao crime organizado, não. É uma questão política, sabe? Que alguma que quer se promover na Polícia Rodoviária Federal, igual foi no governo anterior. Então, uma polícia não tem que engolir uma outra. Tem que procurar a expertise dos demais órgãos de segurança, aprimorar, que para atuar nas ferrovias ou hidrovias leva um certo tempo para pegar a experiência, e os senhores querem simplesmente descartar. Nossos colegas rodoviários federais, que me desculpem, não são todos, a maioria não citam a Polícia dos Caminhos de Ferro. E sempre atuamos juntos. Nosso efetivo na época das privatizações era bem maior. Os rodoviários esquecem que eles eram seletistas. Tem uma DI que sequer foi julgada. A maioria não passou por concurso na época, tá, senhor? Na época. Nós não passamos concurso, sabe? Temos o decreto imperial, trabalhamos armados, fardados, com viaturas, já disse. Carteira de polícia. Demais, né, exigências ter passado por alguma das forças armadas do Brasil. Então eu quero cobrar das autoridades, eu mereço, como eu estou sendo prejudicado, eu, João Silveira, juiz de fora em Minas Gerais, eu tenho que passar para a autoridade, passar para a mídia o que realmente acontece. Os senhores acham que a criação da PEC vai combater crime organizado? Igual autoridades, no debate da Jovem Pan, eu tenho acompanhado tudo mais, né, autoridades lá, Palumbro, juiz Roberto Mota, Felipe Dutra, cientista político, a gente tem assistido os debates, eles passam o que
se vai resolver. O governador, né, de Goiás, Caiado, passa toda essa expertise, todo o conhecimento dele. Nem cita dessa polícia viária e criação. Não há necessidade de mexer na Constituição, senhores. Não há necessidade. Vai resolver polícia viária? Eu acho que a polícia viária nem deveria estar sendo cogitada. Simplesmente regulamentar, reconhecer os policiais ferroviários federais, que está no decreto imperial ativo, na Constituição ativo. E até a presente data, volto a dizer, o presidente Lula no segundo mandato falou que estava tudo correto e agora ele sequer manifesta, foge pela tangente. Então a gente vai cobrar do presidente Lula. O senhor quer, né, resgatar a sua imagem perante os brasileiros, que já começa nós cobrando. Cumpra a sua palavra, cumpra a Constituição Federal e Decreto Imperial, simplesmente isso, certo? João Silveira, Minas Gerais, uma boa semana para todos. Desculpa o desabafo, mas a gente tem que ter voz ativa, porque eu sou prejudicado também. Tem familiares, e são milhares de familiares de colegas nossos que passam por dificuldade, e eu luto por ele, por mim, por todos, ok? Um bom dia a todos.